10 horas e 41 minutinhos, como a Cíntia falou, já a Carol vai participar conosco ao vivo, ouvindo essa advogada e especialista em direito da família. Enchendo tela com a imagem da Suzane von Richthofen para eu poder ler aqui as mensagens. Léo Maroto, a Suzane deveria apodrecer na cadeia, mas as leis aqui no Brasil são fracas, onde assassinos viram celebridades. No caso da Suzane, virou até filme, onde ela ganhou dinheiro por direitos autorais, é o que diz Léo Maroto de São Vicente, aí participando conosco. Tem participação do Piauí também, olha que legal. Francis Lei, em Oeiras, no Piauí, a lei deveria excluir qualquer herança de qualquer pessoa que se envolva em crime com o intuito de garantir alguma herança ou seguro. Gente, que bagunça está o nosso país, essa mau caráter, tem que ficar na cadeia o resto dos dias. Agora fica fácil, vai pra cadeia e sai como se nada tivesse acontecido. São as mensagens que vão chegando aqui para o Bora Brasil. Você que está chegando agora ao nosso Bora Brasil, vamos trazer a explicação, né? Assim que o tio da Suzane von Richthofen morreu, foi encontrado dentro da residência, ela corre à delegacia para pleitear a herança, estimada em 5 milhões de reais. Esse tio que lutou para que ela não tivesse acesso a esse dinheiro. Ele tinha dinheiro também, mas cuidava, né, da herança dos pais da Suzane von Richthofen. A gente vai conversar agora com a advogada que já está lá com a Carol. Carol, agradece, por favor, a doutora por nos atender tão rapidamente assim, né, que esse caso ganhou uma repercussão muito grande. Vamos trazer mais informações ao vivo. Estou acreditando aqui a advogada Mercedes da Silva Nunes, que é especialista em direito de família e conversa com a gente, né, Carol? Assim que você puder já direcionar para ela. Inclusive, ela nos escuta. Doutora, obrigada, viu, por estar com a gente. A pergunta que mais surgiu aqui, né? Tem direito, não tem direito, né? Por ter sido uma criminosa de caso de grande repercussão até internacional. Essa é a primeira dúvida que eu queria que a senhora respondesse para a gente. Obrigada mais uma vez. Já vou passar a bola aqui, Cíntia. Então, doutora, a senhora escutou a pergunta da Cíntia? Conta pra gente. Olha, a legislação estabelece que o indigno, aquela pessoa considerada indigna, desculpa, não tem direito à herança. Então, se isto continuou na figura do tio, o tio deve ter feito um testamento para excluí-la ou só beneficiar o irmão dela. Então, ela não terá direito. Mas uma coisa curiosa, se eventualmente ela tiver um descendente, um filho ou uma filha, a pena de exclusão fica restrita à pessoa do indigno. Um filho dela receberia como se ela estivesse morta. Então, isso é um dado importante. Eu não sei se ela tem ou não tem filhos, mas se ela tiver, esta criança vai receber. Se caso o tio não tenha colocado esse desejo em testamento, isso não anula, né, o fato de ela ser indigna, então, dessa herança. Se o tio não colocou em testamento, ela e o irmão vão receber em condições de igualdade, porque a questão da indignidade, ela é exclusiva à pessoa da vítima. Por exemplo, ela matou os pais, então o pai, o cônjuge e os filhos. Então, esta é a razão da indignidade. Isso não se estende para os colaterais, que são os irmãos. Então, os parentes, né, em outra linha, não de ascendência ou descendência. Então, se ele não deixou um testamento para isso, ela vai receber em condições de igualdade com o irmão. Esse trâmite, doutora, JP que está falando aqui, obrigado mais uma vez aí por nos atender tão rapidamente. Você que está chegando agora ao Bora Brasil, a gente está conversando com a doutora Mercedes da Silva Nunes para trazer mais informações, Mercedes, para trazer mais informações, inclusive, sobre a Suzane von Richthofen, que está pleiteando a herança. A gente está falando, né, doutora, em torno de 5 milhões de reais, que é pelo menos essa estimativa. Esse dinheiro, né, e esse trâmite todo para ela conseguir, ele demora, né, na justiça, isso cabe também algum recurso para tentar retardar, esse dinheiro seria dividido. Se a gente está falando de uma herança em torno de 5 milhões de reais, 2 milhões e meio para o irmão, para o Andréas, e a outra metade para a Suzane von Richthofen.
Olha, assim, nós temos dois tipos de inventário, um inventário judicial e um inventário extrajudicial. Então, neste caso, seria feito um inventário extrajudicial. Mas é requisito da lei que se apresente uma certidão negativa da inexistência de testamento. Então, antes de se fazer um inventário, seja judicial ou extrajudicial, é necessário que se obtenha esse documento. Qualquer pessoa, até credores, podem requerer esta certidão. Basta que você entre num site, por exemplo, de busca testamento, aí você apresenta essa certidão de óbito e todos os cartórios vão ser consultados e eles vão dar uma resposta. Se existir testamento, nós precisamos conhecer o teor deste testamento e aí, se ela realmente foi excluída, ela vai discutir isso na justiça, mas o irmão dela é que seria o único beneficiário. Se não existir testamento, ela e o irmão vão ser os beneficiários. E se o inventário, como os dois são maiores e capazes, o inventário vai ser extrajudicial e isso é muito rápido. Ô, doutor, é o seguinte, mas caso tenha esse documento, né, essa informação importantíssima, né, no testamento, de que ele não deixa parte dessa herança para Suzane von Richthofen, não significa dizer que ela não receberia, porque ela pode ainda recorrer ou não. Ela fica excluída completamente de botar as mãos nesse dinheiro. Se ela não foi contemplada no testamento, ela não tem este direito, porque ele, segundo consta, ele não tinha descendentes, nem ascendentes. Então, ele era livre para fazer com o patrimônio dele o que ele bem entendesse. Então, ele podia contemplar, inclusive, uma instituição de caridade, não deixar nada para ninguém. Mas se ele fez o testamento e os contemplados no testamento vão receber. Se ela não está neste testamento, ela não receberá. Né, uma conversa entre nós aqui em off, né, fora do ar, de que há uma comoção popular muito grande, né? A gente recebendo muitas mensagens das pessoas contra, todo mundo lembra o que esse caso causou nas pessoas, ainda causa de alguma forma. Essa comoção popular pode chegar com que faça ter uma trava na justiça de alguma forma? A questão-chave para nós existe ou não existe testamento? Se não existir testamento, ela vai receber. Ela, ou se eventualmente ela tiver um filho ou uma filha, esses descendentes dela vão receber como se ela estivesse morta, porque a pena da indignidade é aplicada exclusivamente à pessoa do indigno. Ele não passa para os sucessores do indigno. Então, se não tem testamento, mas ela tem um herdeiro, este herdeiro poderá pleitear. Se tiver testamento e ela não foi contemplada no testamento, ela pode tentar todos os recursos possíveis, exceto se o tio tivesse alguma patologia, o testamento for anulado, ela poderia pleitear. Mas se o testamento foi válido, ela não teria esse direito se ela não foi contemplada. Eu queria sair um pouco dessa área jurídica, porque não tem como, né, a gente não se revoltar, como a Cíntia falou. Então, queria ouvir a opinião da senhora também, agora não como especialista em direito da família, como a senhora já esclareceu, mas ou não é revoltante? A gente está dizendo isso porque se a gente recebeu aqui 200, 300, 400, a gente já perdeu até as contas de quantas mensagens a gente recebeu das pessoas dizendo que ela não deveria receber absolutamente nada, porque no final das contas ela está conseguindo, se de fato não houver esse testamento dizendo que o tio não deixa esse dinheiro para ela está conseguindo o que ela queria lá no começo, quando ela chama os irmãos Cravinhos para justamente assassinar, para matar os pais, porque ela estava em busca da herança. Então, no final das contas, ela vai conseguir, se de fato não tiver esse documento freando, ela vai conseguir colocar as mãos no dinheiro, numa fortuna, em 5 milhões. Quer dizer, não 5 milhões, porque o irmão pode receber a outra metade, mas ou não é revoltante? Queria a opinião da senhora, porque é o que a gente está recebendo de mensagens aqui, as pessoas revoltadas com essa nossa lei que não tem nenhuma trava para impedir que essa assassina, ou mandante desse assassinato, coloque as mãos na herança milionária.
Na verdade, existe a trava. A trava é colocada exclusivamente para não receber a herança da pessoa que ela matou. Então, ela não recebeu a herança dos pais. A lei não contempla que esta exclusão de herança se estenda para os tios, para os parentes. Não contempla. Então, se não houver o testamento, ela realmente vai receber. Então, foi um crime que chocou o país inteiro. Todos nós ficamos assim meio atordoados com essa situação, porque é impensável que se faça isso ainda mais por dinheiro. Mas a nossa legislação, tal como posta, prevê exatamente isso, que a exclusão se dá diretamente em relação à herança da pessoa que foi lesada, foi morta. Então, ela não recebeu a herança dos pais, mas tem a possibilidade de receber a herança do tio. Deixa eu agradecer aqui, aparecendo no telão, a doutora que nos atendeu rapidamente, né, diante dessa comoção aí, dessa revolta, né, e dessa informação de que após a morte do tio, que tomava conta do dinheiro da família, a Suzane von Richthofen corre, a delegacia corre, né, procurando os meios legais para tentar colocar as mãos nesse dinheiro. Doutora Merces da Silva Nunes, advogada especialista em direito da família, muito